Arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. O que você faria se descobrisse que alguém te observa todas as noites, na mesma hora, sem jamais piscar ou se mover? Os eventos que você está prestes a conhecer aconteceram em uma pensão do interior do Rio Grande do Sul, onde uma mulher fez uma descoberta que a assombra até hoje. As autoridades tentaram abafar o caso, mas os registros permaneceram. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos perturbadores baseados em fatos que talvez você deseje nunca ter conhecido. Marina chegou à pensão Santo Antônio numa tarde de março de 2017. Aos 32 anos, ela havia decidido deixar São Paulo para trabalhar como professora na pequena cidade de Pelotas. A pensão ficava numa rua estreita do centro histórico, uma construção colonial de 2 andares com janelas de madeira pintadas de azul desbotado. A fachada amarelada pelo tempo dava ao prédio um ar melancólico, como se carregasse histórias que preferiam permanecer em silêncio. Dona Alzira, a proprietária, era uma mulher de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque apertado. Ela recebeu Marina com um sorriso cordial, mas havia algo nos seus olhos que sugeria cautela. Enquanto subiam a escada de madeira que rangia a cada passo, Dona Alzira explicou as regras básicas. Café da manhã às 7 horas, banho quente disponível até às 22 horas e silêncio absoluto após as 23 horas. O quarto de Marina ficava no 2º andar, o número 5. Era um cômodo simples com uma cama de solteiro, uma escrivaninha de madeira escura e um guarda-roupa antigo que exalava cheiro de naftalina. A janela dava para um pequeno pátio interno, onde cresciam algumas plantas resistentes, e um pé de jabuticaba que parecia ter visto décadas passar. Do outro lado do pátio, as janelas dos quartos do bloco oposto se alinhavam como olhos fechados. Naquela primeira noite, Marina organizou suas coisas e preparou-se para dormir. Eram exatamente 23 horas e 15 minutos quando ela apagou a luz e se deitou. Foi então que notou uma luz fraca na janela do quarto em frente ao seu. Através das cortinas meio abertas, podia ver a silhueta de um homem sentado numa cadeira, perfeitamente imóvel, olhando na direção da sua janela. A princípio, Marina pensou que fosse apenas outro hóspede tendo dificuldades para dormir. Acontece com todos nós, não é mesmo? Mas havia algo perturbador na postura daquele homem. Ele não se mexia, nem mesmo para ajustar a posição na cadeira ou coçar o rosto. Permanecia ali, estático, como uma estátua observando através do vidro. Durante a semana seguinte, Marina estabeleceu uma rotina. Levantava às 6 horas, tomava café com os outros hóspedes, um senhor aposentado chamado Geraldo, uma estudante universitária chamada Cláudia e um representante comercial que ficava apenas 2 dias por semana. Trabalhava na escola municipal até às 17 horas, voltava para a pensão, jantava no pequeno restaurante da esquina e retornava para o quarto por volta das 22 horas. E todas as noites, quando apagava a luz às 23 horas e 15 minutos, lá estava ele, o homem na janela do quarto em frente, sempre na mesma posição, sempre imóvel, sempre olhando. Marina começou a observá-lo com mais atenção. Ele usava o que parecia ser uma camisa branca, e seus cabelos eram escuros e bem penteados. Mas por mais que ela olhasse, nunca conseguia distinguir claramente os traços do seu rosto. Uma noite, Marina decidiu fazer um teste. Ficou acordada até mais tarde observando. O homem continuava lá, imóvel. Ela acendeu e apagou a luz várias vezes, mas ele não reagiu. Acenou para a janela, mas não houve resposta. Era como se ele estivesse em transe, focado apenas em observar o quarto onde ela dormia. Na manhã seguinte, durante o café, Marina decidiu perguntar sobre o vizinho. Dona Alzira ficou visivelmente tensa quando o assunto foi mencionado. Geraldo engasgou com o café e Cláudia baixou os olhos para o prato. O silêncio que se seguiu foi constrangedor, carregado de uma tensão que Marina não conseguia compreender. "Desculpe", disse Dona Alzira finalmente. "Mas de que quarto você está falando exatamente?" Marina descreveu a localização. 2º andar, janela que dava para o pátio interno, exatamente em frente ao seu quarto.
Dona Alzira trocou um olhar significativo com Geraldo antes de responder. Minha filha, aquele quarto, o número 4, está trancado há muito tempo. Não há ninguém hospedado lá. A colher que Marina segurava escorregou dos seus dedos e caiu no chão com um barulho metálico que ecoou pela sala de jantar silenciosa. O gosto do café ficou amargo na sua boca e ela sentiu um frio estranho subir pela espinha. Mas eu vejo alguém todas as noites, insistiu Marina, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Dona Alzira levantou-se bruscamente, recolhendo as xícaras vazias com movimentos nervosos. Deve ser reflexo da luz da rua, murmurou sem olhar para Marina. Às vezes essas casas antigas pregam peças na nossa visão, mas Marina sabia que não era reflexo. Sabia que havia alguém naquele quarto, alguém que a observava religiosamente todas as noites. E agora, pela primeira vez, uma pergunta terrível começou a se formar em sua mente. Se aquele quarto estava trancado há tanto tempo, quem era o homem que nunca parava de olhar? Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, observando a janela do quarto número 4. Como sempre, às 23h15, a luz se acendeu e a silhueta apareceu. O homem estava lá, na mesma posição, imóvel como uma sentinela noturna. Mas agora Marina o observava com uma mistura de fascínio e terror. Durante os dias que se seguiram, ela passou a prestar atenção em detalhes que antes havia ignorado. Os outros hóspedes evitavam olhar para aquele lado do pátio. Quando passavam pela janela da sala de jantar que dava para o pátio interno, desviavam o olhar instintivamente. Era como se todos soubessem de algo que ela desconhecia. Marina decidiu investigar por conta própria. Numa tarde de quinta-feira, quando todos haviam saído, ela subiu ao segundo andar e foi até o corredor que levava ao quarto número 4. A porta era de madeira escura, com uma fechadura antiga que parecia não ter sido tocada há décadas. Uma fina camada de poeira cobria a maçaneta de bronze, e havia teias de aranha nos cantos superiores da porta. Ela experimentou girar a maçaneta, mas a porta estava trancada. Colou o ouvido na madeira, tentando detectar qualquer som do interior. Nada. Apenas o silêncio espesso que parecia emanar daquele lugar como uma aura sombria. Foi então que ouviu passos na escada. Dona Alzira subia lentamente, e Marina correu para o seu quarto, fechando a porta com cuidado. Através da fresta, viu a proprietária da pensão parar diante do quarto número 4. Ela ficou ali por alguns minutos, como se estivesse prestando algum tipo de vigília silenciosa, antes de descer novamente. Na biblioteca municipal, Marina decidiu pesquisar sobre a história da pensão. Nos arquivos do jornal local, encontrou uma notícia de julho de 1990 que a fez engolir em seco. A manchete dizia: hóspede de pensão comete suicídio após semanas de comportamento estranho. O artigo descrevia como um homem de 43 anos, chamado Antônio Mendes, havia se enforcado no quarto número 4 da pensão Santo Antônio. Segundo testemunhas, ele havia desenvolvido uma obsessão estranha nos últimos dias de vida. Ficava horas sentado na janela, observando o pátio interno como se esperasse por algo ou alguém. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. A descrição coincidia exatamente com o que ela observava todas as noites. Continuou lendo e descobriu que Antônio Mendes havia chegado à pensão 3 semanas antes do suicídio, vindo de uma cidade próxima para trabalhar numa empresa local. Não tinha família conhecida, e seu corpo foi sepultado no cemitério municipal sem cerimônia. Você já sentiu aquela presença inexplicável ao seu lado quando está sozinho? Assim como Marina buscava respostas naquele momento, convido você a se inscrever agora no Arquivo Sombrio e ativar o sino. Só assim, você não perderá os próximos capítulos dessa jornada pelas sombras que muitos preferem ignorar. E me diga nos comentários, você já teve a sensação de estar sendo observado quando pensava estar sozinho? Mas havia algo mais no artigo que chamou a atenção de Marina. Uma citação de Dona Alzira, que na época era muito mais jovem. Ele dizia que estava esperando por alguém que viria morar no quarto 5. Dizia que precisava observar, que era sua missão. Nunca entendemos o que ele queria dizer. Marina releu a frase 3 vezes antes de compreender completamente. O quarto 5. Seu quarto. Antônio Mendes estava esperando por ela, ou por quem quer que fosse ocupar aquele espaço.
Mas isso havia acontecido há 27 anos. Como ele poderia saber? Naquela noite, Marina decidiu enfrentar a situação. Às 23h10, 5 minutos antes do horário habitual, ela se posicionou na janela do seu quarto com as luzes acesas. Queria ver claramente o que acontecia no quarto número 4. Às 23h15 exatos, uma luz suave se acendeu no quarto em frente. E então, Marina viu algo que a fez cambalear para trás. Não era apenas a silhueta de um homem. Era Antônio Mendes, exatamente como descrito no jornal. Camisa branca, cabelos escuros penteados, sentado numa cadeira de madeira. Mas seu rosto estava virado diretamente para ela. E ela podia ver seus olhos. Olhos que não piscavam. Olhos que pareciam ter perdido toda a vida, mas que mantinham uma intensidade perturbadora. Olhos que a observavam com uma dedicação que transcendia a morte. Marina fechou as cortinas bruscamente e se jogou na cama, tremendo. Mas mesmo de olhos fechados, ela podia sentir o peso daquele olhar atravessando a parede, penetrando em seus sonhos, sussurrando em sua mente uma pergunta que ela não conseguia responder. O que aconteceria se aquela entidade, agora completamente desperta para sua presença, decidisse que não queria apenas observar? A verdade que estava prestes a ser revelada era muito pior do que qualquer um poderia imaginar. Marina passou os próximos 3 dias evitando olhar para a janela do quarto número 4. Mantinha as cortinas fechadas, mas isso não diminuía a sensação opressiva de estar sendo observada. O peso daquele olhar havia se tornado uma presença constante, como se Antônio Mendes tivesse encontrado uma forma de estender sua vigília além dos limites físicos do seu quarto. Na escola, Marina mal conseguia se concentrar nas aulas. As crianças notaram sua distração e a diretora chegou a perguntar se ela estava se sentindo bem. Como explicar que um homem morto há 27 anos a observava todas as noites? Como descrever a sensação de ter seus sonhos invadidos por uma presença que não pertencia mais ao mundo dos vivos? Foi na sexta-feira que Marina tomou uma decisão que mudaria tudo. Não conseguia mais viver com aquela incerteza, com aquele medo que crescia a cada noite. Precisava saber a verdade, mesmo que isso significasse confrontar algo que deveria permanecer enterrado no passado. Às 22h, Marina desceu até a recepção da pensão. Dona Alzira estava organizando alguns papéis e levantou os olhos com surpresa quando a viu. "Preciso da chave do quarto número 4, disse Marina, sua voz mais firme do que se sentia. Dona Alzira ficou pálida. "Minha filha, esse quarto não pode ser aberto. Está selado há 27 anos. Eu sei sobre Antônio Mendes", disse Marina. "Sei que ele se matou lá. Sei que ele me observa todas as noites. Preciso entender o que ele quer." A expressão de Dona Alzira mudou. Por um momento, ela pareceu uma mulher muito mais velha, carregando um peso que mantinha em segredo há décadas. "Você não entende", murmurou ela. "Não é apenas sobre o que ele quer. É sobre o que ele está tentando impedir." Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Impedir o quê? Dona Alzira hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. Antônio não era normal. Nas últimas semanas de vida, ele dizia coisas estranhas. Falava sobre um ciclo que precisava ser quebrado, sobre alguém que viria depois dele. Dizia que sua morte não seria o fim, mas o começo de uma vigília eterna. Ela abriu uma gaveta da mesa e tirou uma chave antiga, de bronze escurecido pelo tempo. Ele deixou instruções. Disse que quando a pessoa certa chegasse ao quarto 5, alguém deveria abrir sua porta. Disse que só assim ele poderia cumprir sua missão. Marina pegou a chave com mãos trêmulas. "Que missão? Proteger", sussurrou Dona Alzira. Ele dizia que precisava proteger quem viesse depois. Mas proteger de quê? Isso nunca ficou claro. Marina subiu lentamente ao 2º andar. O corredor estava mergulhado em sombras, e seus passos ecoavam no assoalho de madeira. Parou diante da porta do quarto número 4, a chave pesada em sua mão. Podia sentir uma energia estranha emanando do interior, como se o próprio ar estivesse carregado de expectativa. Introduziu a chave na fechadura. O metal rangeu, resistindo após décadas de imobilidade. Com um esforço, conseguiu girar a chave, e a porta se abriu lentamente. O quarto estava exatamente como havia sido deixado em 1990.
Uma cama de solteiro com lençóis amarelados pelo tempo, uma cadeira de madeira posicionada estrategicamente em frente à janela, e uma mesa onde alguns papéis estavam dispostos como se Antônio tivesse acabado de sair. Marina se aproximou da mesa e pegou os papéis. Eram páginas e páginas de anotações, escritas numa caligrafia nervosa e irregular. As primeiras folhas descreviam sua chegada à pensão, mas gradualmente o tom mudava, tornando-se mais urgente, mais desesperado. Uma passagem chamou sua atenção. Ela está vindo. Posso sentir sua presença se aproximando. Preciso estar pronto para quando ela chegar ao quarto 5. Preciso observar. Preciso proteger. Eles não podem levá-la como tentaram me levar. Marina virou a página e encontrou algo que a fez sentar bruscamente na cadeira. Era um desenho detalhado do layout da pensão, com setas e símbolos estranhos marcando pontos específicos. Mas o que mais a perturbou foi ver seu próprio nome escrito várias vezes nas margens. Marina, Marina, Marina. Como ele podia saber seu nome 27 anos antes do seu nascimento? Na última página, havia uma mensagem escrita em letras maiúsculas. Quando ela vier, quando ela abrir esta porta, eu poderei finalmente descansar. Minha vigília terminará, mas o ciclo continuará. Ela saberá o que fazer. Marina levantou os olhos e olhou pela janela do quarto número 4. Dali, tinha uma visão perfeita do seu quarto, do quarto 5. Podia ver sua cama, sua mesa, seus pertences. Compreendeu então que Antônio havia passado décadas observando aquele espaço, esperando por ela, protegendo-a de algo que ainda não havia se manifestado. Foi então que ela ouviu passos lentos e pesados subindo a escada. Mas não eram passos humanos. Eram arrastar pesados, como se algo muito grande e desajeitado estivesse se movendo com dificuldade pelos degraus de madeira. Marina correu para a porta e olhou pelo corredor. Não havia nada visível, mas os sons continuavam. Bum, bum, bum. Cada passo fazia o assoalho ranger, e ela podia sentir a estrutura da casa tremendo ligeiramente. Então compreendeu. Antônio não estava apenas observando. Ele estava montando guarda, protegendo não apenas ela, mas toda a pensão de algo que subia aquelas escadas todas as noites. Algo que ela nunca havia percebido porque ele sempre esteve ali, vigilante, impedindo que aquilo chegasse ao segundo andar. Marina olhou novamente pela janela do quarto número 4 e viu que a cadeira estava vazia. Antônio havia saído de sua posição pela primeira vez em 27 anos. E agora, quem protegeria a pensão? Quem manteria aquela coisa nas sombras da escada, impedindo que ela alcançasse os quartos onde pessoas inocentes dormiam? Marina compreendeu que havia herdado mais do que um quarto. Havia herdado uma responsabilidade que transcendia a vida e a morte. Sentou-se na cadeira em frente à janela e olhou para o quarto número 5. Dali, podia ver perfeitamente qualquer movimento, qualquer sombra que tentasse se aproximar. Podia proteger não apenas a si mesma, mas todos os que viessem depois. Se esta história despertou seus próprios medos internos, deixe seu like como reconhecimento das sombras que agora compartilhamos. Compartilhe com aqueles que, assim como você, precisam saber que algumas histórias do Arquivo Sombrio não são apenas histórias. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem de voltar. Na manhã seguinte, Dona Alzira encontrou o quarto número 5 vazio. Marina havia desaparecido sem deixar rastros, levando apenas suas roupas e alguns pertences pessoais. Mas, quando ela olhou para a janela do quarto número 4, viu que a cadeira estava ocupada novamente. Uma figura feminina agora montava guarda, observando o pátio interno com a mesma dedicação incansável que Antônio havia demonstrado por décadas. E todas as noites, às 23h15, ela assume sua posição, protegendo a pensão Santo Antônio daquilo que tenta subir as escadas. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que Marina descobriu naqueles papéis, ou o que a convenceu a aceitar aquela vigília eterna. Mas os hóspedes da pensão dormem em paz, protegidos por alguém que escolheu sacrificar sua vida para manter as sombras afastadas. E se você passar pela rua estreita do Centro Histórico de Pelotas e olhar para a janela do segundo andar da pensão Santo Antônio, talvez veja uma silhueta feminina observando atentamente o pátio interno, garantindo que algumas coisas permaneçam onde devem permanecer. O resto está no arquivo.